Olá, meu nome é Flávio Barros e esse é o nosso canal, #Pensar Diferente. O nosso tema de hoje é baixa autoestima. Como nós precisamos compreender alguns fenômenos ainda em torno desse tema, nós estamos gravando este vídeo também falando sobre esse tema. Espero que você goste. Por isso eu já te convido a curtir este vídeo, dá aquele likezinho, clica lá naquele okzinho, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que essa proposta também chegue a outras pessoas e outras pessoas possam ser impactadas por esse pensar diferenciado. E também se inscreva no nosso canal, é só você ir lá naquela tarjazinha vermelha escrita inscreva-se, clicar ali e você já está inscrito no nosso canal, beleza? Precisamos compreender alguns aspectos bem importantes para que a gente possa avaliar a questão da nossa autoestima ou da nossa baixa autoestima. Geralmente a gente vê as pessoas super empoderadas, com uma autoestima super elevada, super bacana, super fortalecida, e a gente fica super mal até quando a gente vê em alguns momentos, não pela pessoa, por ela ter uma boa autoestima, mas pela gente, por nós não nutrirmos uma autoestima power que a gente gostaria de ter. Isso às vezes nos entristece, porque parece que a gente não consegue ter uma autoestima. Todo mundo tem, fulano tem, ciclano tem, mas eu não consigo ter uma autoestima bacana, minha autoestima é baixa. Isso é muito comum, muitas das vezes, acontecer conosco. Porém, a gente precisa compreender que existem algumas realidades que são muito particulares da nossa história e das nossas experiências de vida que vão dizer como que será a nossa autoestima. Alguns elementos, principalmente durante a nossa infância, as coisas que a gente foi vivenciando ali, vão dizer bastante sobre isso. A gente precisa começar a parar e pensar sobre essas realidades. Você já parou para pensar sobre isso? Geralmente a gente não para pensar sobre essas coisas. Geralmente a gente não para pensar por que eu tenho uma baixa autoestima. A gente só pensa que a gente é ruim, não é bacana, e além de tudo a gente não consegue nem ter uma autoestima boa. A gente é tão ruim que a gente às vezes não consegue nem ter uma autoestima legal. Mas a gente precisa desmistificar um pouco e mudar essa forma de pensar e sentir em relação a essa baixa autoestima que a gente precisa trabalhar. O primeiro ponto é entender que alguma da nossa história, a baixa autoestima, ela pode ter sido desenvolvida pelas críticas, porque a crítica ela acaba nos trazendo essa concepção de que o que eu fiz não é bom. Mas eu não digo, receber crítica é ruim, não posso receber crítica no momento. Sim, a crítica bem empregada ela é boa, mas quando a crítica não é boa, bem empregada, e quando a crítica é incisiva, é repetitiva, principalmente também quando a gente é criança, e ao longo da nossa história também, a crítica o tempo todo a tudo que a gente faz, vai gerando em nós uma ideia de que a gente faz não é bom. E aí o meu autoconceito, o que eu começo a acreditar sobre mim mesmo é de que eu já não sou bom, então eu já preciso começar a olhar isso de uma maneira diferente. Um outro ponto é a questão da rejeição. O fato de me sentir rejeitado, de ser rejeitado, gera em mim essa ideia de que eu não sou bom o suficiente, eu não sou bem quisto, eu não sou bem aceito, eu não sou querido. Se eu não sou querido, eu não sou bacana, eu não sou legal. E aí eu já começo a ter uma ideia também não muito legal de mim. Também a questão das humilhações. Quando a gente vivencia muitas situações de humilhação em qualquer momento da nossa vida, isso pode também gerar em nós essa questão de uma estima baixa. O abandono. Ou quando eu me sinto abandonado, ou quando eu sou abandonado, eu posso tender a ter essa ideia de que alguém me abandonou porque eu não sou bom. E às vezes o abandono eu não transfiro e não compreendo por uma realidade do outro. Eu compreendo que eu não sou bom o suficiente, eu não sou bacana o suficiente para que o outro fique comigo. E a desvalorização, porque, ou seja, como o próprio nome já diz, desvalorizar. Quando eu sou muito desvalorizado, quando o meu valor não é reconhecido, eu começo a criar essa ideia de que eu não tenho um valor real, de que aquele olhar desvalorizante que eu estou recebendo é em função de realmente não existir em mim um valor. E também a questão das perdas. Muitas das vezes a gente não sabe lidar com as perdas. Às vezes a gente acha que perdeu porque a gente não foi hábil o suficiente para possuir, ou melhor, para ter. E aí a gente sempre está atribuindo e construindo e concluindo coisas a respeito de nós. E nessas conclusões eu vou
desenvolvendo e firmando crenças em relação a mim, né? Porque a autoestima, ela não está ligada ao que eu penso de mim, ao que eu sinto sobre mim, como eu me comporto em relação ao que eu sou e qual que seria a melhor forma de eu me posicionar. Eu começar a fazer um caminho de autoconhecimento. Primeiro, identificar quais são esses motivos que podem ter gerado. Eu fui muito criticado, minha educação foi muito severa, eu fui muito exigido, eu fui abandonado, sofri muitas humilhações, eu fui muito desvalorizado, sofri muitas perdas. Eu preciso olhar para a minha história e começar a identificar isso e a pensar sobre isso. E aí já é um passo que eu tenho para sair da minha baixa autoestima e para que eu possa galgar um caminho de uma estima melhor. Começar a olhar também o caminho que eu faço influenciado por um sentimento de baixa autoestima, por um pensamento de baixa autoestima, por um comportamento que eu estou projetando ali de baixa autoestima, oriundo de algo que eu pensei, de um conceito que eu tenho sobre mim. E aí, quando eu começo a perceber quais os caminhos que eu faço durante essa trajetória em que eu sou, começo a ser influenciado por toda essa questão da baixa autoestima, eu começo a me posicionar diferente. Por exemplo, eu sempre tendenciosamente, em função de uma baixa autoestima desenvolvida, quando eu pensava em fazer alguma coisa, eu sempre vinha um pensamento de que eu não ia conseguir, de que não ia dar certo. E ao começar a me avaliar, a olhar a minha história e me autoconhecer, eu comecei a perceber que era importante que nesses momentos que eu começava a sentir e a pensar coisas relacionadas a eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não serei capaz de desenvolver, eu começava a trazer elementos positivos em relação àquilo, como por exemplo, não vai dar certo, sim, vai ser legal, sim, vai sim. E uma das coisas que eu aprendi é, se eu gasto energia pensando coisas ruins e achando coisas ruins, ou me comportando de uma forma ruim sobre mim, que eu também gasto energia buscando elementos positivos, me comportando de forma positiva, para poder agregar coisas positivas na minha vida. Um outro ponto também é que você comece a não mais se condenar por você não ter uma estima como você gostaria. O importante é que você comece a entender que não é uma culpa sua, simplesmente, mas que a sua história, a sua vida, as suas experiências, o contexto onde você está inserido, seja familiar, escolar, seja de trabalho, foi gerando experiências que foram dizendo coisas sobre você. E você foi assumindo posições, você foi concluindo coisas. Mas é possível fazer um caminho de volta. É possível reaprender a gostar de você e saber o potencial que você tem como pessoa, olhar suas qualidades, o que você tem de positivo, o que você tem de bom, a reconhecer também. A gente pode começar a trabalhar e exercitar o desenvolvimento da nossa autoestima. Você pode se relacionar de uma forma muito profunda, muito íntima, muito amorosa, com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, com um olhar de amor, é você mesmo. Não deixe com que isso se perca, não deixe com que essa ideia realmente esmoreça, construa essa ideia. Você é a melhor pessoa do mundo. Grande beijo, grande abraço e tchau, tchau.